Quarta questão. Um carro, partindo do repouso, acelera linearmente até atingir a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, percorrendo, nesse trajeto, 150 metros, atingindo a velocidade de 15 metros por segundo. O carro continua desenvolvendo essa aceleração por um período de 4 segundos, quando começa a desacelerar na mesma proporção em que acelerou no começo do movimento. Sabendo que a massa do carro é de 1,2 vezes 10 ao cubo quilogramas, informe o valor do trabalho da força resultante atuando sobre o carro, em quilojoules. Bom, então vamos lá. Para resolver essa questão, a gente precisa montar um gráfico em que a gente vai ter a aceleração no eixo das ordenadas e a distância percorrida pelo carro no eixo das abscissas, certo? Para que assim a gente consiga montar um gráfico de como essa aceleração ela se comporta ao longo da distância e a partir disso conseguir algum jeito de calcular o trabalho exercido pela força resultante. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. A questão diz pra gente que a aceleração ela começa aumentando linearmente. De que forma? De tal forma que nesse ponto, aqui olha, no qual a aceleração ela atinge seu valor máximo, o valor da aceleração vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? E que a distância percorrida pelo carro, quando ele atingir essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, vai ser uma distância de 150 metros. Tudo bem? Além disso, o que ele diz a respeito desse ponto é que a velocidade que esse carro está desenvolvendo vai ser uma velocidade de 15 metros por segundo. Tudo bem? Certo. Depois desse ponto, a questão diz pra gente que a aceleração do carro ela se mantém constante. Então ela vai se manter constante, certo? Por um intervalo de tempo. Ele diz de 4 segundos. E depois desses 4 segundos, a aceleração do carro vai começar a decrescer. De que forma? Vai decrescer na mesma proporção em que ela subiu, certo? No começo do trajeto. Então, a aceleração vai cair aqui. Bom, o que é que a gente pode concluir aqui? Primeiramente, a gente pode concluir o seguinte, que se no final do trajeto a aceleração ela decaiu na mesma proporção em que ela subiu no começo, então o que é que isso significa? Se esse valor aqui é de 150, então isso significa que esse valor aqui, essa distância aqui, também vai ser de 150 metros. Tudo bem? Por quê? Por causa justamente da igualdade da proporção em que a aceleração subiu e que ela desceu, certo? Ok, além disso, qual é outra coisa que a gente pode concluir aqui? Para a gente calcular toda a distância andada pelo carro, portanto, a gente precisa saber qual foi a distância que ele percorreu aqui, ó, nesse trecho em que a aceleração dele se mantém constante. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente tem aqui os valores da velocidade que o carro vai desenvolver no começo dessa trajetória, certo? A gente tem o valor da aceleração que o carro desenvolve ao longo da trajetória e a gente tem o tempo que esse carro ele vai se manter acelerando a 3 metros por segundo ao quadrado. Então o que é que a gente pode fazer? Para descobrir a distância andada, a gente pode aplicar a equação horária do movimento, que é chamada também de sorvetão, que diz que o ΔX vai ser igual a V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Certo? Nesse nosso caso, o que é que a gente vai ter? O ΔX é o que a gente quer descobrir. A velocidade inicial V0 vai ser de 15 metros por segundo. Tudo bem? A aceleração A vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado. E o tempo T vai ser justamente de 4 segundos. Certo? Então, reescrevendo isso aqui, aplicando os valores, a gente vai ter o seguinte, olha. ΔX é igual a 15 vezes 4 mais 3 vezes 4 ao quadrado sobre 2, certo? Portanto, o que é que a gente acha aqui? A gente consegue achar que ΔX vai ter o valor de
84. 84 o quê? Metros, certo? Já que a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Beleza? Então a gente acha que o ΔX é de 84 metros. Ou seja, a distância percorrida pelo carro nesse trajeto aqui, olha, em que a aceleração se mantém constante, vai ser de 84 metros. Tudo bem? Então o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que no começo ele se deslocou 150 metros. Quando a aceleração era constante, ele se deslocou 84 metros. E quando a aceleração era decrescente, ele se deslocou 150 metros. Portanto, o que é que a gente pode concluir a partir daqui? A gente pode concluir que toda a distância andada por ele vai ser justamente de 150 mais 84 mais 150 metros. Tudo bem? E a distância total, que eu vou chamar de dt, aqui, a distância total andada por ele, vai ser, portanto, de 150 mais 84 mais 150, que dá 384 metros. Tudo bem? Pronto. Agora, a questão pede, na realidade, para a gente descobrir qual vai ser o valor da força do trabalho da força resultante. Certo? Mas para isso, a gente precisa achar, primeiramente, o valor da força resultante. Certo? Só que tem um detalhe aqui. A força resultante ela é variável. Certo? E a gente sabe que, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante pode ser escrita assim, olha. Força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração do corpo, certo? Então, o que é que a gente pode concluir olhando para esse gráfico? Se no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo Y, no eixo vertical, a gente tem o valor da aceleração, e se a força resultante é igual ao produto entre a massa e a aceleração, se eu quiser fazer com que no eixo das ordenadas tenha o valor da força resultante, ou seja, que aqui, ao invés de A, seja F, certo? O que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o valor da aceleração pela massa do corpo, porque assim, olha, se eu multiplicar, eu vou ter que massa vezes aceleração vai ser igual à força resultante. Então, olha, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso, onde tem o valor da aceleração, multiplicar pelo valor da massa do corpo, certo? E a massa do corpo, a questão diz pra gente, que é a massa do carro, né? Que vai ser de 1,2 vezes 10 ao cubo quilogramas, certo? Bom, se a massa ela vai ter em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, isso significa que o valor da força ela vai ser um valor em newtons, no valor do Sistema Internacional de Medidas, certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu já posso, ao invés de escrever nesse ponto aqui somente 3, eu vou escrever como o valor da força resultante, certo? Que nesse caso aqui vai ficar o resultado dessa conta, que vai ser de 3,6 vezes 10 ao cubo, certo? E aqui em cima, ao invés de escrever o valor da aceleração, eu vou escrever o valor da força resultante, certo? Então esse gráfico agora, ele virou um gráfico de força por distância percorrida, tudo bem? E lembrando que o valor da força ela vai estar em newtons. Então, olha, o que é que a gente vai ter aqui nessa ocasião? A gente vai ter um gráfico da força resultante pela distância percorrida. Então isso significa o quê? Significa que se eu calcular a área desse gráfico, o que é que eu vou obter? Eu vou obter justamente o trabalho exercido pela força resultante, certo? Já que esse é um gráfico de força resultante no eixo das ordenadas e distância percorrida no eixo das abscissas. Tudo bem? E esse gráfico a gente percebe, além disso, o quê? Que esse gráfico aqui é um trapézio, certo? No qual essa distância aqui, no eixo das abscissas, vai ser a base maior desse trapézio. A base menor desse trapézio vai ser essa distância aqui, que vai ser a distância na qual a aceleração ela se mantém constante.
E a altura desse trapézio vai ser justamente essa distância aqui, olha, no eixo Y, que vai ser o valor da força resultante quando a aceleração se mantiver constante, certo? Então vamos lá, vamos escrever isso aqui. A área do trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Tudo bem? Aí o que a gente pode concluir disso aqui? Que a área do trapézio, que a gente sabe que vai ser numericamente igual ao trabalho exercido pela força resultante, vai ser igual ao valor. A base maior, a gente sabe que vai ser o valor da distância total percorrida pelo carro, que vai ser de 384 metros. Enquanto que a base menor vai ser a distância percorrida quando a aceleração se mantiver constante, ou seja, 84 metros. Tudo bem? A altura, a gente sabe que vai ser o valor da força resultante quando a aceleração se mantiver constante, ou seja, 3,6 vezes 10 ao cubo newtons, beleza? 3,6 vezes 10 ao cubo. Tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Portanto, fazendo essa conta aqui, a gente acha que a área do trapézio, que vai ser numericamente igual ao trabalho da força resultante, vai ter um valor igual a 842.400 joules, certo? Só que a questão pede para a gente, na verdade, o valor do trabalho da força resultante em quilojoules. Então, fazendo essa conversão aqui, a gente precisa dividir esse valor da resposta por 10 ao cubo, certo? Então vai ficar assim, olha. 842 dividindo por 10 ao cubo, vou apagar esses dois zeros aqui e vou mover a vírgula uma casa para cá. Então vai ficar de 842,4 quilojoules.